Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero tratar de um assunto muito delicado. O mês que se passou, setembro, foi um mês dedicado para alertar a todos nós acerca da prevenção do suicídio. A questão não devemos perder de vista, né? Intencionalmente eu deixei para agora, no começo de outubro, trazer essa reflexão, no sentido que nós não podemos deixar isso passar desapercebido. Não podemos esquecer dessa questão muito importante. Todos sabem que a depressão tem sido reconhecida mundialmente como a doença do século. Ela tem assolado milhares de pessoas mundo afora. E eu quero tratar desse tema com vocês. Eu quero tratar à luz da Bíblia. Eu quero trazer uma mensagem para que você possa refletir acerca dela. Primeiro, eu quero considerar alguns pontos. A terapia, a medicação, se for necessário, ela é válida, né? Nós acreditamos que a psicologia contribui muito para esses casos. Então, se você passa por um problema de depressão, ou se você conhece alguém, procure ajuda. Procure ajuda especializada, que certamente isso é de extrema importância. Porém, eu quero responder uma pergunta à luz da Bíblia. Hoje pela manhã eu estava lendo o artigo na Fix Reformata, o qual o autor, intencionalmente, ele faz o título do artigo com a seguinte questão: existirmos, para que se destina? Essa é uma música do cantor baiano Caetano Veloso. Caetano Veloso foi visitar um amigo que o seu filho havia tirado a sua vida no Rio de Janeiro, deixando esposa e um filho de 3 anos. E o cantor baiano, ao se deparar com essa situação, ele passou a fazer a seguinte indagação: existirmos, para que se destina? Um outro monólogo que me chamou a atenção foi de William Shakespeare, uma peça teatral com o título Ser ou Não Ser. O rei havia sido assassinado. O seu filho, que herdou o trono, enfrentava um dilema, cujo dilema era ser, encarar o destino feroz, ou não ser, tirar a própria vida. E a peça teatral, ela gira em torno desse dilema, ser ou não ser. E eu quero dizer a você que isso não se limita apenas ao campo da música ou ao campo do teatro. Isso é uma grande realidade enfrentada por muitos. A OMS, segundo seus dados, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa tira a sua vida. Eu quero também dizer a você que as questões para o suicídio são diversas. Primeiro, por problemas psíquicos ou por questões culturais, que é no caso do Japão, pessoas que, por questão de honra, tiram a sua vida. Terceiro, por conta da religião. Nós sabemos que os islâmicos, jihadistas, eles, em algum ponto, eles podem tirar a sua vida. Então são diversos fatores, mas um quarto fator é esse, uma pergunta que em algum momento da vida qualquer ser humano faz: por que existimos? De onde viemos? Para onde vamos? Para que estamos aqui? Isso é uma pergunta que ela certamente nos faz pensar. O naturalismo e o pós-modernismo, eles têm a sua resposta, mas trata-se de uma resposta tanto quanto vaga. Eu não vou aprofundar nessas áreas, mas são as mais comentadas hoje em dia, as mais cridas hoje em dia. E eu quero trazer uma das visões a partir da
cosmovisão bíblica reformada. Eu quero, à luz da Escritura, ler um trecho da carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, o qual diz: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo vai dizer que porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Primeiro, que nós temos um Pai. Segundo, que tudo nós fazemos para ele. E tudo é por meio dele, né? Eternamente, para sempre. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês. O Catecismo Maior de Westminster, o qual nós temos como base totalmente fundamentada na Bíblia, na Escritura Sagrada, que foi desenvolvido por teólogos de séculos passados e até hoje ele está em vigor em nossa tradição. A sua primeira pergunta, ele diz: qual é o fim principal do homem? A resposta é glorificar a Deus e desfrutá-lo dele para sempre. Então, com essa visão de glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre, já é uma resposta que certamente eu crendo e traçar uma linha, esperando que a minha vida será para glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre, isso já preenche certa lacuna deixada por algumas ideologias pluralistas que nós temos hoje em nosso século. Portanto, eu quero dizer a você que a resposta à luz da Escritura é que nós existimos para glorificar a Deus e para desfrutá-lo dele para sempre. Portanto, pense nisso, reflita acerca disso, faça um ajuste aí na sua visão do que você pensa sobre isso, ou se você não pensa nada, porque um dos fatores que as pessoas têm depositado um fim em alguma área da vida e aquilo lhe causa tamanha frustração, é uma das causas do suicídio. Nós sabemos que muitos jovens depositam toda a sua confiança em uma carreira promissora, vai estudar, vai ralar, chegando lá não alcança aquilo que esperava, e a frustração é tão grande que ele acaba se suicidando. Um outro ponto é uma pessoa de meia idade, ela perde o seu emprego, ela perdeu a sua vida em sua concepção, ela tira a sua própria vida. Um terceiro ponto é pessoas de idade mais avançada, elas se deparam com uma angústia feroz, um vazio existencial e nada para ela faz mais sentido na vida. E ela se pergunta: para que estou aqui? Todos me abandonaram, eu não tenho mais a vitalidade de antes. E ela faz um fim para ela ali mesmo e tira a sua própria vida. Então, esses são dados que eu estou mencionando que ocorre mundo afora. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia e isso tem crescido, tem aumentado, e os dados serão atualizados no próximo ano. Então, para encerrar a nossa reflexão nesse tema tão delicado, mas tão importante para as nossas vidas e para as vidas daqueles que nós amamos, preste atenção em sinais que denotam sinais de depressão. Não tenha vergonha, não tenha medo de encarar. Procure ajuda, não fique só. Um outro ponto, e eu quero fechar, é que o fim supremo do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo dele para sempre. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.